Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de tratamento de resíduos industriais. E hoje, alô? Oi. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de tratamento de resíduos industriais e hoje vamos dar a introdução aos tipos de tratamentos. Bom, lembre-se lá da nossa pirâmide, o elemento combustível aí de vocês, força, disposição, mente aberta para aprender e vão anotando tudinho. Bom, dos tratamentos dos efluentes, existem diferentes níveis de tratamento. E o efluente vai passar por um, dois ou mais tipos de tratamento, dependendo da sua característica de entrada e da sua característica de saída desejada. Então, os tratamentos existentes são os preliminar, primário, secundário e terciário. Lembrando que na ordem dessa lista, aumenta a complexidade do tratamento e também o seu custo. Então, assim, nem todo efluente vai precisar, por exemplo, de um tratamento terciário, que é um tratamento mais refinado e automaticamente mais caro. Então, os tratamentos preliminar, por exemplo, eles são o gradeamento, peneiras, caixa de areia e caixa de gordura. Dentro dos tratamentos primários, a gente vai ter a sedimentação simples. No tratamento secundário, podemos ter filtros biológicos, lodo ativado, oxidação, lagoas de estabilização, lagoas aeradas e filtração. Nos tratamentos terciários ou avançados, pode ter também a desinfecção, ozonização, filtração, adsorção, eletrodiase, osmose reversa, troca iônica, remoção de nutrientes. E também tem um outro tipo de tratamento, que seria o tratamento do lodo, que é para tratar aí o lodo da sedimentação. Então, seria o espessamento, a digestão, centrifugação, filtração, condicionamento químico e térmico, a incineração, oxidação e a compostagem. Então, esses são os principais tipos de tratamento. De acordo com cada literatura, um ou outro tratamento pode estar encaixado em uma outra classe, tá bom? Mas é mais para vocês entenderem que existem essas classificações e que os efluentes vão passar por um ou mais tipos de tratamento de acordo com as suas características de entrada e características desejadas de saída. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o tratamento preliminar, mais especificamente sobre as grades. Então, aqui tem um esqueminha de alguns tratamentos preliminares, que seria uma sequência muito utilizada aí nos tratamentos de água e efluente, que são: o efluente chega, né, na estação de tratamento, primeiramente vai passar pelas grades para retirada dos sólidos grosseiros. Em seguida, vai passar por uma caixa de desarenação, que é para remoção de areias e sólidos com características próximas à da areia.
Então, aqui nós vamos ter um sedimentado aqui. E depois vai passar por um medidor de vazão para fazer esse controle aí de vazão de entrada para um próximo tratamento. Então, o tratamento preliminar, ele é um processo que vai remover sólidos grosseiros presentes aí nas águas residuárias, que podem ter chegados até lá por lançamentos inadequados. Então, são sólidos grosseiros mesmos, como por exemplo, assim, material plástico, caixa de papelão, embalagens, pedaços de madeira, metal, areia, né? Que também a areia pode estar no próprio, se for um tratamento de água, pode ser do próprio corpo hídrico. Então, é para retirada desses sólidos realmente grosseiros. E a finalidade desse tratamento é principalmente a proteção dos dispositivos de transporte, dos dispositivos também do tratamento, proteção dos corpos receptores e aumento da eficiência do tratamento. Então, assim, se esses materiais grosseiros chegassem na bomba, na tubulação, com certeza ia dar problema. Então, a gente precisa removê-los antes disso. Aqui tem um esqueminha de como isso funciona. Então, aqui vai ter a entrada do efluente, né? Na verdade, a gente costuma chamar esse resíduo líquido antes de tratar de afluente, mas também não tem problema a gente falar efluente de entrada e efluente de saída. E vai passar aqui para remoção aqui de sólidos grosseiros nessas grades, que também, dependendo da sua abertura aqui, pode ser chamado de peneira. Agora vamos falar especificamente do gradeamento. O gradeamento, ele é um conjunto de barras paralelas, que elas vão ser posicionadas perpendiculares ou inclinadas ao fluxo dos efluentes. Então, dessa forma, eles vão reter os materiais grosseiros que foram transportados pelas águas residuárias. Aqui tem um esquema dessas grades. Se alguém já foi na estação de tratamento de efluente, já vai ter visto essas grades lá. Logo na entrada, é a primeira coisa por onde o efluente vai passar, o esgoto vai passar, desculpa. O efluente também. Então, aqui tem esse esquema, né? Vamos ter aqui o tratamento preliminar, por exemplo, ele pode ser dividido nessas duas classes, claro que a gente tem mais tipos de tratamentos preliminares. Falando aqui do gradeamento, vão ter 3 tipos de grades: as manuais, que são feitas com limpezas realizadas manuais; grades mecanizadas, que a sua limpeza vai ser feita de forma mecanizada; e peneiras, porque nada mais é do que grades que têm essa abertura entre as grades pequenas, que elas devam caracterizar como peneiras. Aí aqui, dentro das caixas de areia, que não vai ser o tema da aula de hoje, mas só para explicar aqui, a caixa de areia ela vai ter um canal com velocidade constante, elas são quadradas e podem ser aeradas. Então, adicionalmente, pode ser também incluída aí a remoção de gorduras, que também pode ser considerado um tratamento preliminar. Agora vamos falar um pouquinho dos aspectos de projeto das grades. O que a gente precisa saber, né, precisa especificar aí para fazer um dimensionamento de um sistema de gradeamento. Temos que especificar o espaçamento das barras. Isso vai depender muito do tipo de sólidos que a gente deseja reter ali. Se forem sólidos mais grosseiros, tem que ser um espaçamento maior, porque senão rapidinho vai entupir, né? E, ao contrário, também, se for sólidos mais finos, então pode ser um espaçamento menor. A inclinação da grade, que vai depender também do mecanismo de operação dessa grade, se ela vai ser feita limpeza manual ou mecânica, e das condições hidráulicas ali do processo. Aqui tem um link de um vídeo que vocês vão observar uma grade mecanizada em funcionamento. É interessante para vocês visualizarem esse processo. Então, os tipos das grades. A grade ela é considerada grosseira quando o seu espaçamento está entre 4 e 10 centímetros. Grades médias, quando o espaçamento está entre 2 e 4 centímetros, e grades finas, quando o espaçamento está entre 1 e 2. E daí já é considerado grades ultra fina ou peneiras, quando o espaçamento está entre 0,3 e 1 centímetro. A espessura das barras, normalmente, ela está entre
4 e 10 milímetros. E o comprimento dessas barras normalmente está entre 25 e 75 milímetros. Isso para quê? Para garantir a sua estabilidade estrutural. Quando aqui ele está falando em comprimento, ele não está falando da altura da barra, tá? O comprimento seria nessa, né, como se fosse a largura da barra, na verdade. Isso que seria o comprimento, não a altura, tá bom? Então, aqui a gente, tendo uma vista frontal dessas grades, a gente vai ter aqui que a grade vai ter uma certa espessura, vai haver um espaçamento entre uma grade e outra, e ela também vai ter uma certa inclinação. Ela pode ser vertical, mas normalmente não é, porque senão dificulta essa questão da limpeza das grades. Então, aqui, a espessura das grades nós vamos chamar de T nos equacionamentos. E o espaçamento entre as grades nós vamos chamar de A também nos equacionamentos. E o que é o comprimento da grade? É o que eu tinha explicado antes para vocês, quando falou do comprimento igual a 75 milímetros, o comprimento não é a altura da barra, não é essa medida. O comprimento seria essa espessura da barra, tá bom? Então, dependendo do espaçamento das grades, vai ter uma vazão para a retenção desses sólidos grosseiros. Então, se o espaçamento for 12,5, vai ter uma retenção de sólidos grosseiros de 50 litros de sólido para cada 1.000 metros cúbicos passados por ali, por aquela grade. E assim por diante. Se o espaçamento for de 20 milímetros, então vai ter uma retenção de sólidos de 38 litros a cada 1.000 metros cúbicos ali do efluente passado pelas grades. Então, o que vai se fazer com esses sólidos que ficaram retidos ali nas grades? Eles vão passar por um condicionamento que vai consistir em lavagem, secagem e adição de químicos, se necessário, e depois vai para um aterro sanitário ou para incineração. A limpeza das grades, ela pode ser manual ou elas podem ser mecanizadas. A limpeza manual vai ter uma inclinação das grades de 45 a 60 graus, isso para facilitar a limpeza. E vai ter um maior comprimento. E a inclinação das barras das grades mecanizadas, elas podem ser de 70 ou até mesmo 90 graus. E vai permitir canais mais profundos. Bom, as grades de limpeza manual, elas vão ter que ser feita uma limpeza periódica, de acordo com a necessidade do uso. Então, essa limpeza vai ser feita por meio de rastelos e é recomendado para até 100 litros por segundo. Então, essa vazão aí nessas grades manuais vai até 100 litros por segundo. Então, tem aí uma NBR que regulamenta isso daí. Aqui tem um exemplo de uma grade manual. A gente pode observar aqui que elas ficam bem danificadas mesmo, né? Por causa do impacto aqui dos sólidos que chegam, né? Até ela aqui. Nessa imagem também a gente consegue observar essa caixa de desarenação e logo aqui à frente tem essa calha de Parshall que serve para fazer essa medição da vazão. Aqui tem um esquema de como é feita a limpeza das grades, né? Ela é feita quando é manual, ela é feita com rastelos e coletado mesmo. Então, de tempos em tempos tem que ser feita essa limpeza. Aqui tem algumas figuras, duas figuras de grades mecanizadas. Pode ver que é uma estrutura bem maior, bem mais complexa. Aqui tem outra figura. Essa daqui é uma estação de tratamento de efluente de Pissarrão, em Campinas. Um exemplo de grade mecanizada seriam essas grades rolantes, que funciona igual uma escada rolante. Então, os sólidos que ficaram aqui nas grades, eles vão passando de degrau em degrau até chegar na parte superior da grade e ter ali um recipiente para armazenar esse sólido. Partindo agora para o dimensionamento das grades, a velocidade de passagem na grade vai
se for limpeza mecanizada, ela vai estar em torno de 0,6 a 1,2 metros por segundo. E se for limpeza manual, a velocidade de passagem vai estar entre 0,6 e 0,9 metros por segundo. Tem que ficar claro que a velocidade de passagem nas grades não é a mesma velocidade de aproximação, ou seja, antes de passar pela grade. Por quê? Quando o efluente for passar pela grade, ele vai ter simplesmente uma abertura ali para ele passar. Então, a velocidade ela vai ser aumentada. A velocidade de passagem é maior do que a velocidade que o efluente chega ali antes de passar pelas grades, tá bom? Então, para o dimensionamento do canal, vai ter que ser definido o espaçamento das barras e a espessura dessas barras, né? Vai ter que ser feito o cálculo da eficiência das grades, vai ter que adotar uma velocidade de passagem na grade, claro que a gente já sabe que vai adotar aí essa velocidade nas faixas recomendadas. Tem que fazer um cálculo da área útil da grade. O que é esse cálculo da área útil? É a área onde efetivamente vai estar passando o efluente. Então, vai ser descontado nessa área, vai estar sendo descontado o espaçamento a espessura das barras, por exemplo, tá? E tudo que possa estar comprometendo ali a passagem do efluente. Com a altura da lâmina da água vai ser feito o cálculo da largura do canal e tem que ser feito verificações de velocidade de passagem e velocidade de aproximação para diferentes vazões. Então, assim, o símbolo V somente é velocidade de passagem. O símbolo V0 é a velocidade com que o efluente vai chegar até a grade e antes de passar nessas grades. Então, V0 seria antes de passar nas grades. E o V é a velocidade de passagem nas grades. Então, a velocidade de passagem ela é maior do que a velocidade de aproximação, porque para ela passar, ela vai ter simplesmente o espaçamento entre as barras para passar ali. Como que a gente calcula a eficiência da grade? A eficiência da grade é a porcentagem da área da grade correspondente às aberturas. Então, qual que é essa eficiência? Seria justamente o espaçamento entre as barras dividido ali pelo espaçamento mais a espessura da barra. E como que a gente calcula, então, essa área do canal? Então, esse S é a área da seção transversal do canal até o nível da água. Como que vai ser feito isso? Vai ser feito entre a razão da área útil, que a área útil é a área da seção transversal referente só à área que está disponível para passagem do efluente, dividido pela eficiência. Agora aqui, a gente tem esse esquema desse sistema de gradeamento com caixa de areia, onde a gente consegue observar aqui alguns parâmetros de dimensionamento. O alfa é o ângulo de inclinação da grade. Essa daqui é a grade e o alfa representa o ângulo de inclinação da grade. Aqui é a altura da água até a grade antes de passar na grade. Quando ela passa pela grade, existe aí uma perda de carga, então esse nível ele abaixa. Esse rebaixamento do nível aqui, que seria referente a essa perda de carga, ele é chamado de ΔH. A gente chama de HJ a altura da lâmina de água ajusante à grade, ou seja, após a grade, quem que é esse HJ aqui. E com esses parâmetros, a gente consegue calcular a largura do canal das grades. Como que calcula essa largura do canal? A largura do canal vai ser a razão entre a área transversal do canal por esse HJ, que é essa altura da lâmina jusante. Se a gente não tivesse a caixa de areia aqui, quem que seria o HJ? Desculpa. Então, se a gente não tem a informação do HJ, mas a gente tem as informações, o que é isso daqui? É o rebaixo na caixa de areia, que é o rebaixo para ir para essa calha de partial, aqui é uma calha de partial. E esse Hzão aqui, esse Hmax, é esse nível máximo da água que vai chegar aqui após passar pela grade. Então, se a gente não tem a informação desse HJ,
e tem as informações do rebaixo aqui da caixa de areia aqui para a cara de partial e desse Hmax, a gente consegue calcular o HJ simplesmente fazendo a diferença entre o Hmax e o Z, porque essa diferença é justamente esse HJ. Então, se não tiver a caixa de areia, isso daqui a gente calcula se a gente tem a caixa de areia. Agora, se a gente não tem a caixa de areia, a largura do canal vai ser simplesmente essa área da seção transversal dividido pelo Hmax, que é essa altura da lâmina de água aqui após essa passagem pelas grades. Então, aqui você consegue ver que esse B é justamente essa largura por onde o efluente vai passar aqui. Então, para a gente calcular a perda de carga referente à passagem pelas grades, existem diferentes equações e a equação que a gente vai utilizar aqui na disciplina vai ser essa equação empírica, dado por 1,43 vezes velocidade ao quadrado, essa velocidade é a velocidade de passagem, menos a velocidade de aproximação, dividido por 2 vezes g. Então, como é uma equação empírica aqui, tá? A gente tem que utilizar nessas unidades, que é no sistema internacional. Segundo a NBR 12.209 de 2011, a perda de carga mínima que tem que ser considerada nos cálculos de dimensionamento é de 0,15 para limpeza manual e de 0,10 metros para grades mecanizadas. O que significa que se for feito o cálculo de ΔH e ele der menor do que o mínimo exigido pela NBR, nos demais cálculos de dimensionamento que levam em consideração o ΔH, deve-se considerar a perda de carga mínima, porque essa é uma margem de segurança no dimensionamento. E para as grades de limpeza manual, tem que considerar no máximo 50% de obstrução. Não pode deixar a grade ficar com mais 50% de obstrução. O que essa obstrução vai interferir? Vai interferir na velocidade de passagem do efluente. Por quê? Se a grade ela está livre, a sua velocidade de passagem vai ser referente somente àquela área de abertura do espaçamento da grade. Agora, se a grade tiver, por exemplo, 50% obstruída, automaticamente a sua velocidade de passagem vai ser o dobro da velocidade de passagem se não tivesse obstrução nas grades, tá? Então, aqui, como que vai calcular a quantidade do número de barras necessárias? A gente precisa calcular em relação à largura do canal e o espaçamento das barras e a espessura das barras. Então, dessa forma, a gente calcula a quantidade de barras ali necessárias. Quando a gente calcular essa quantidade de barras necessárias ali, tem que calcular o espaçamento que vai sobrar na lateral do canal. Então, como que vai ser feito esse espaçamento? Vai ser considerado a largura total do canal, que seria o B, e vai ser descontado o número de barras pelo espaçamento entre as barras e também a espessura das barras. E agora, como que a gente vai calcular a extensão dessas grades? O que seria a extensão dessas grades? Vamos voltar aqui no esqueminha. A extensão da grade agora seria tudo isso daqui, tá? Isso daqui seria a extensão da grade. Porque o comprimento a gente chamou aqui dessa espessura, né? Então, para calcular essa extensão das grades, a gente vai utilizar essa equação, que vai levar em consideração essa altura da lâmina jusante, a perda de carga. Lembrando que se a perda de carga der menor do que o mínimo requerido, aqui nesse cálculo da extensão da grade, tem que utilizar o mínimo requerido pela legislação. O D, esse D é essa altura aqui, referente a essa diferença do nível de água antes de passar nas grades com essa altura aqui da tubulação, mais 0,1. Quem que seria esse 0,1? Esse 0,1 é justamente essa altura aqui, até o final da grade aqui, tá bom? E dividido pelo seno de alfa, que é
a inclinação das barras. Então, assim, calcula a extensão das grades. Para mais detalhamento e critérios de dimensionamento, todo dimensionamento ele está baseado em alguma NBR, numa legislação. Então, assim, sempre que for fazer algum dimensionamento, tem que ir atrás das normas que regem o dimensionamento do equipamento que você está dimensionando. Então, aqui tem algumas NBRs, estão listadas aqui. Então, quando desejar fazer um dimensionamento, tem que ir atrás dessas normas. E lembrando sempre que as normas elas se atualizam, então tem que ir também atrás das atualizações das normas, tá bom? Gente, espero que tenha ficado claro. E essa parte tem a resolução de exercícios, tem lista de exercícios, tá bom? Eu acho que com a resolução dos exercícios vocês vai ficar mais clara essa questão do dimensionamento de sistema de gradeamento. Tchau, tchau e obrigada pela atenção.